Cheque Mais Notícias. 60% dos votos válidos foi a eleição que Ratinho Júnior obteve, legítimo governador eleito, indiscutível o resultado, governador que poderá construir a sua administração, o seu governo, sem pressão de uma coalizão pluripartidária. São poucas legendas que apoiaram o Ratinho no primeiro turno, então ele poderá montar um governo com a cara dele, e este jornal deseja ao Ratinho sucesso na gestão, que ele alcance e tenha condições de cumprir aquilo que ele se comprometeu junto ao eleitorado. Marque os números finais. Daniel, Ratinho Júnior superou outros 9 adversários. Confirmando os resultados das pesquisas, ele derrotou a atual governadora Cida Borghetti, do PP, que tentava a reeleição. Ela ficou com um pouco mais de 15% dos votos. E João Arruda, do MDB, fez pouco mais de 100 mil votos a menos e ficou encostado com 13%. E Dr. Rosinha com 8%. O novo governador tem 37 anos, nasceu em Jandaia do Sul, no norte do estado, e foi deputado estadual e federal e também secretário estadual de Desenvolvimento Urbano no governo Beto Richa. Na coletiva de ontem, ele anunciou que vai começar a cuidar da transição do governo nesta semana e reafirmou que vai diminuir os gastos com a máquina pública. Eu acredito que é um momento de ruptura política no Brasil. As urnas responderam de uma maneira que talvez poucas pessoas tivessem uma leitura do cenário que aconteceu no dia de hoje. Foi um recado muito forte que o brasileiro deu para a política tradicional, para os profissionais da política, aqueles que fazem política há muito tempo. Foi uma mudança de conceito na minha avaliação, que foi demonstrado nas urnas hoje. Diminuir o número de secretarias, que é um compromisso que nós fizemos com o Paraná, redução das mordomias, começar a fazer toda uma modernização na parte administrativa do Estado, diminuindo o número de prédios alugados, diminuindo frota de carros, trabalhar com eficiência, buscar eficiência administrativa. Ratinho também afirmou que no segundo turno ele apoia o candidato Jair Bolsonaro. Olha, a minha posição é muito clara, até porque eu tive o apoio dele, do Bolsonaro. Não sei como que tá aí os resultados ainda, mas havendo segundo turno, o meu posicionamento é em prol Bolsonaro. O vice de Ratinho é Darcy Piana, do mesmo partido, PSD. Ele era presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Paraná, e nunca havia concorrido a nenhum cargo. E depois da apuração, a governadora Cida Borghetti, do PP, participou de uma coletiva de imprensa. Ela se comprometeu em entregar o Estado com dinheiro em caixa e ainda lembrou o fato que ser vice de Beto Richa atrapalhou ela em um resultado final. Atrapalhou, obviamente, que todas as situações que ocorreram, mas nós nos mantivemos firmes, porque eu fiz um trabalho muito dedicado. Eu fui vice-governadora, não fui secretária de Estado, portanto, não chefiei nenhuma pasta, e ao assumir o governo do Estado, eu tomei medidas importantes, como a criação da Divisão de Combate à Corrupção, a comunicação às concessionárias de pedágio da não renovação. Cida Borghetti informou que vai criar um gabinete de transição para que todas as informações do governo dela sejam repassadas ao novo governador Ratinho Júnior. Fará, sim, um belíssimo trabalho e nós estamos, e já fiz uma ligação a ele, já mandei uma mensagem parabenizando e colocando também o nosso trabalho à sua disposição, estabelecendo esse diálogo, essa parceria. O governador eleito, Ratinho, a quem eu mais uma vez quero desejar sucesso e que Deus abençoe toda a sua trajetória e o seu mandato, que eu não tenho dúvida fará um trabalho extraordinário. A transição, aí vou combinar com o governador para fazer uma transição pacífica e importante, O candidato João Arruda, do MDB, não se manifestou sobre a derrota. A assessoria de imprensa informou que ele deve se pronunciar nesta segunda-feira. Quero fazer um elogio público aqui à governadora Cida Borghetti pela grandeza do discurso, por parabenizar o adversário, o governador eleito Ratinho Júnior. De modo que a fala de Cida Borghetti é uma fala republicana, democrática, por entender a vontade majoritária das urnas,
que a transição seja uma transição equilibrada, de que Ratinho Júnior possa deter as informações do Poder Executivo já a partir de 1º de janeiro, de que ele possa sentar a cadeira de governador e efetivamente comandar o Estado sem aquele problema de quem perde ficar de mimimi e de bico e não passar todos os dados ao novo gestor. Desejo sorte, sucesso, trabalho ao governador eleito Ratinho Júnior. O compromisso dele é gigantesco, do tamanho da votação que obteve. Uma votação em primeiro turno incontestável. Ratinho Júnior fez barba, cabelo, bigode, axila, tudo que você quiser. Depilação, limpou o processo. Ratinho Júnior ganhou e foi a única coisa que o Ibope acertou no Paraná. O resto, amigão, o Ibope errou tudo. Ratinho Júnior não terá dificuldades em gerir o Paraná no que toca à relação política na Assembleia Legislativa. Os 54 deputados estaduais eleitos, a bancada dele não é a maior da Assembleia. A maior bancada foi a do time de Cida Borghetti. Mas os deputados eleitos, pela característica pessoal e política dos deputados eleitos, inclusive os que figurariam em tese na oposição, não devem se posicionar contrariamente de uma maneira cega à oposição. Isso caberá ao PT e ao Requião Filho, se tanto, num confronto de ideias. Mas vamos apresentar, Mark, a composição da Assembleia, não pelos mais votados, depois a gente fala disso, mas a composição de forças da Assembleia Legislativa do Paraná. Diga lá. A coligação de Cida Borghetti, que envolve o PP, o PTB, o DEM, o PSDB e o PSB, fez 23% dos votos, né? Então tem 23% das cadeiras. O PSC e o PSD, partido de Ratinho Júnior, fez 16% dos votos. Já o PSL, o PTC e o Patriotas, 14% dos votos. O PRB, o PHS, o PR e o Avante, 5% dos votos. O PROS, o PMB e o PMN, também outros 5%. O PDT, o Solidariedade e o PCdoB, 3% dos votos. O PRTB e o PRP, 3%. A Rede, o Democracia Cristã e o PPL, 2%. E o PSOL e o PCB, 0,48%. Então a maior bancada é ligada à atual governadora Cida Borghetti e depois a segunda bancada a Ratinho Júnior. E a terceira força da Assembleia nesse momento é de Fernando Francischini. Bom, a bancada de Cida Borghetti elegeu os seguintes deputados: Alexandre Cury, Tiago Amaral, Romanelli, Paulo Litro, Gilberto Ribeiro, Artagão Júnior, Tião Medeiros, Michele Caputo, Maria Vitória, Luiz Carlos Martins, Traiano, Jonas Guimarães, Nelson Justus e Plauto Miró. Ficaram de fora, por exemplo, Hélio Rusch, Evandro Júnior, Natan Esperafico, Pier Petruziello e assim por diante. Então, a bancada da campanha de Cida Borghetti, que é a maior, trouxe alguns deputados reeleitos e algumas novidades. Então é o time que acompanhava Cida Borghetti. A bancada do PSD, que é a bancada do governo Ratinho Júnior, elegeu os seguintes parlamentares: Guto Silva, Evandro Júnior, Márcio Nunes, Cobra Repórter, Gilson de Souza, Mauro Moraes, Francisco Birer, Reichenbach, delegado Recalcate e Amabel Canto, filha do Joselito Canto lá de Ponta Grossa. Ficaram de fora, por exemplo, a cantora Mara Lima, o Hussein Bacri, o Ademir Bier, o Alexandre Guimarães e assim por diante. Então é uma bancada aí de 10 membros do time do Ratinho Júnior. A bancada do Francischini, que o Mark Souza se referiu aqui, Francischini é o deputado estadual que alcançou a maior votação da história do parlamento paranaense, com 427.749 votos. Além do Francischini, se elegeram Coronel Li, Delegado Fernando,
Luiz Fernando Guerra, Missionário Arruda, Do Carmo, Emerson Bacil e o subtenente Everton. O subtenente Everton virou deputado estadual com apenas 13 mil votos. 13 mil. É uma bancada de 8 deputados. Quando nós projetamos ontem aqui o Francisquini com mais de 400 mil votos, nós dissemos, ele fará entre 7 e 8 parlamentares, e de fato foi o que se construiu. É a maior bancada individual da Assembleia Legislativa, é todo mundo do PSL. O PSL está com o Ratinho Júnior, todo mundo aqui é base do Ratinho, além dos 10 que a própria coligação elegeu. Então só nesses dois são 18 votos para Ratinho Júnior. Na sequência, o PRB elegeu 3. O delegado Jacovós, o Alexandre Amaro e o Marcel Micheleto. Todo mundo aqui é político que não terá problema algum em aderir ao governo. Também base de apoio de Beto Richa. O PROS elegeu 2, o Homero Marquesi e o Soldado Fruit, além do Doutor Batista do PMN, que foi reeleito. Esses 3 também migrarão ao natural para o apoio a Ratinho Júnior. O PDT, o Solidariedade, o PDT elegeu 2, o Goura, vereador de Curitiba, e o Nelson Luersen, reeleitos. Esses 2 vão se declarar independentes e daí para frente, mais ninguém. O PT, por exemplo, só para a gente ter uma ideia de como o PT conquistou cadeiras na Assembleia Legislativa, o PT elegeu 4. Professor Lemos, Tadeu Venere, Arilson Maroldi Chiorato e a Luciana Rafanin. São os 4 parlamentares do PT. Ratinho Júnior, além de fazer 60% dos votos, terá uma Assembleia Legislativa muito favorável a que ele possa promover as reformas que são necessárias no estado do Paraná. O que te pareceu a nova Assembleia, Marcos Souza? Daniel, tranquila para Ratinho Júnior governar sem problema algum. E teve uma renovação importante, até pela bancada do PSL, que é nova. Você percebeu quantos delegados você leu aí? Delegados, quantos soldados, subtenente, né? Então, ou seja, uma bancada que vem para renovar. Vamos ver como é que vai ser esse trabalho dos deputados. E muita gente antiga de fora, não é? Sim, políticos o Hélio tradicionais. Rush, por exemplo. O Hélio Rush, políticos tradicionais se deram mal. E se deram muito mal na eleição à Câmara Federal. Vamos passar a lista, Mark? Vamos lá. Da eleição da Câmara Federal, diga lá. Então, o mais votado é o Sargento Faur, do PSD, que fez 314 mil votos, seguido de Felipe Francisquini, do PSL, com 241 mil votos. A terceira colocada é a Gleisi Hoffmann, com 212 mil votos. Luizão Goulart, do PRB, tem 141 mil votos. Sandro Alex, do PSD, 124 mil votos. Leandre, do PV, 123 mil votos. Paulo Martins, do PSC, 118 mil votos. Gustavo Fruit, do PDT, 113 mil votos. Giacobo, do PR, reeleito, 111 mil votos. Hermes Frangão Parcianello, também reeleito, 110 mil votos. Cristiane Yared, com 107 mil votos. Diego Garcia, do Podemos, 103 mil votos. Luciano Dutti, do PSB, 98 mil votos. Aliel Machado, também do PSB, 95 mil votos. Sérgio Souza, do MDB, tem 94 mil votos. Neile Prevot, do PSD, tem 92 mil votos. Pedro Lupion, do DEM, tem 92 mil votos também. Luísa Canziani, do PTB, tem 90 mil votos. Boca Aberta, do PROS, tem 90 mil votos. Ricardo Barros, do PP, 80 mil votos. Zeca Dirceu, do PT, 77 mil votos. Rubens Bueno, do PPS, 76 mil votos. Scavinato, do PP, 75 mil votos. Felipe Barros, do PSL, 75 mil votos. Luiz Nishimori, do PR, 73 mil votos. Toninho Vancher, 72 mil votos. E o Vermelho, do PSD, com 70 mil votos, além do Enio Verri, do PT, com 62 mil votos. Haroldo Martins, do PRB, com 52 mil votos. Essa é a bancada paranaense na Câmara Federal a partir de fevereiro do ano que vem. Agora eu vou dizer quem ficou de fora. O eleitor renovou a Câmara Federal, deixando de fora nomes como Evandro Roman, não se elegeu.
Edmar Arruda não se elegeu. Stephanie Júnior não se elegeu. Tô pegando partido por partido, só pra gente olhar. Quem não se elegeu no PT, dos três, os três voltaram. A Gleice, o Zeca Dirceu e o Enio Verri. E foi só também. O Paraná elegeu 3 deputados federais do PT porque a Gleice puxou votos. Fez 212 mil, porque senão nem isso. O PT no Paraná levou uma tunda de laço que não tem precedentes, né? O Partido Progressista elegeu o Ricardo Barros e o Schiavinato. O Osmar Serralho ficou de fora. O Alfredo Keffer ficou de fora. O Marco Brasil, que se imaginava que poderia se eleger, aquele locutor de rodeios, ficou de fora. O Quito Junqueira, que é um ex-ator da Globo, que dizia que ia fazer 200 mil votos. Sabe quantos votos o Quito Junqueira fez, Mark? 700. 700 votos. Pra gente ir adiante. O PSB elegeu o Dutti, ex-prefeito de Curitiba, e o Aliel Machado, lá de Ponta Grossa. Mas o deputado federal Leopoldo Meyer não voltou. Fez apenas 51 mil votos e não se reelegeu. Então o PSB também perdeu um membro. O MDB elegeu o Frangão e o Sérgio Souza. E só. O Caíto Quintana, que concorreu a deputado federal, sabe quantos votos o Caíto fez, Mark? 8.200. 8.200 é nada de eleição. O PSDB, pra gente ter uma ideia, o PSDB, sabe quantos parlamentares o PSDB elegeu? Parlamentares federais? Nenhum. Zero. Rossoni fez 72 mil votos, apenas 72 mil, e não entrou. O Rauli não entrou. Felipe Passos não entrou. Munir Chauíche não entrou. Ninguém entrou. O PSDB não elegeu um único parlamentar no estado do Paraná. E fez uma votação ridícula na legenda. E o candidato ao Senado, Beto Richa, então, nem se fala. Denian, e a queda do PSDB foi nacional, viu? Eles tinham uma bancada de cerca de 60 integrantes na Câmara, baixou para cerca de 30. Então, o PSDB ficou fortemente associado aos casos de corrupção, também como o PT. E o PSDB não soube, pela moleza que tem, uma moleza, uma dificuldade de fazer o enfrentamento ao PT, perdeu o enfrentamento ao PT. Quem abraçou foi o Jair Bolsonaro, e aqueles que se aliaram ao Bolsonaro levaram à Câmara Federal uma enorme composição nova. O partido do Bolsonaro cresceu muito, terá tempo de televisão na próxima eleição, dinheiro do fundo partidário e, quem sabe, o presidente da República. Então o PSL é o grande vencedor das eleições brasileiras de 2018. O PSDB murchou e o PT sofreu derrotas acachapantes no Brasil inteiro, a começar por não eleger, por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff ao Senado em Minas Gerais, nem o Lindbergh Farias ao Senado no estado do Rio de Janeiro. E nem o Suplicy em São Paulo. O Suplicy também ficou de fora. Então veja que a eleição nos reservou uma renovação até surpreendente. Na Câmara Federal nós temos muitos nomes novos. Dá para se destacar entre esses nomes dos eleitos aí que alcançaram lá. Tem o Sargento Faur, foi o deputado mais votado. Mas o Faur terá muita dificuldade, pelo menos no início do mandato, em conseguir se localizar na disputa política federal. É um parlamentar novo e, como deputado novo, terá uma corrida a fazer. Felipe Francischini é deputado novo. Gleice é deputada nova, porque era senadora, né? Também é novo o Luizão Goulart. E nós só temos, a partir do Sandro Alex, deputados reeleitos. O Sandro Alex e a Leandre. O Paulo Martins é um deputado novo. O Gustavo Fruit, embora já tenha sido deputado federal, é um novo parlamentar. Então nós temos os mais votados, nomes que vêm para renovar a Câmara Federal. Será uma Câmara
eu entendo que a Câmara melhorou. A composição da Câmara no Paraná, Câmara Federal, é melhor do que a relação que nós obtivemos na eleição de 2014. Melhorou o nível na Câmara Federal. A Assembleia está a mesma coisa. E chama atenção, pode ver, todos os mais votados têm fortes ligações com as redes sociais. Todos eles, pode ver. O Sargento Faur é um fenômeno na internet. Tem uma página lá que tem 3 milhões de seguidores. Mesma coisa do Paulo Martins, uma atuação importante nas redes sociais. O Franceschini também, uma atuação importante nas redes sociais. Essa eleição é um divisor d'águas no sentido de como fazer campanha política. A internet veio para ficar, sem dúvida nenhuma. Tem 2 grandes derrotados nessa eleição. Primeiro é o marqueteiro. O marqueteiro eleitoral que sempre ganhou muito dinheiro e fazia mágica com o dedinho, que fazia mágica disso ou daquilo. A figura do marqueteiro foi explodida nesta eleição de 2018. E outra grande derrotada dessa pesquisa é a tal dessa eleição é a tal da pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral ao Senado, por exemplo, que mostrou no sábado à noite, mostrou que Requião faria 31% e o Beto Richa 21%. No sábado à noite. O Beto Richa fez 3% e o Requião 15%. O grau de confiabilidade da pesquisa é de 95%. O grau de confiabilidade da pesquisa é de 5%. Se elegeram o Flávio Arnes e o Oriovisto Guimarães. Agora, nesse caso, o Ibope terá que vir a público e explicar o que aconteceu. Ninguém quer 15 pontos de um dia pro outro. O próprio Ibope deu 30 num dia e 15 no outro. É um absurdo. Não, mas vai fazer de conta que não é com ele. Sabe o que o Ibope vai dizer? Acertamos a boca de urna. Só a parte que interessa, né? Só a que interessa. Então nós temos uma renovação espetacular no Senado da República. Professor Oriovisto Guimarães, do Podemos, um homem que é novato na política, ele nunca transitou do lado de dentro da política, é um homem vinculado ao Grupo Positivo, um grande empresário. Nos deu entrevista aqui, a primeira entrevista que o Oriovisto deu, ainda quando era pré-candidato ao Senado Federal, disse que se candidataria, não gastaria dinheiro dos outros, que usaria dinheiro do próprio bolso e que faria uma campanha com chances reais de alcançar o Senado, porque enxergava no eleitor uma vontade de mudança e que ele poderia representá-lo como um novo nome. E funcionou. A eleição de Oriovisto se deve, em muito, ao próprio governador eleito Ratinho Júnior, que carregou o Oriovisto para lá e para cá. E disse na campanha, quem vota Ratinho, vota Oriovisto. Então, claro que o Oriovisto tem uma votação de quem queria mudar e teve ainda um apoio gigantesco do governador eleito Ratinho Júnior. Flávio Arnes, ele foi o segundo voto de muita gente e o primeiro voto de outros tantos para tentar limpar o Senado Federal de uma figura folclórica que não deixará saudades, que é a do senador Roberto Requião. O eleitor do Paraná deu o exemplo nesta eleição, tirou do Senado um homem que não representou o nosso estado, que nos fez passar vergonha nacional, que a vida inteira esteve na contramão do interesse verdadeiramente público do povo do Paraná. Requião, repito, ganhou uma pantufa para a sua aposentadoria e terá de se virar a partir da perda do foro privilegiado com advogados e oficiais de justiça, terá a lei da primeira instância sob os seus ombros. Roberto Requião, fora, é a grande conquista do Senado Federal. Porque além dele, Mark, a Vanessa Graziotin não voltou, o Romero Jucá ficou de fora, o Eunício Oliveira, atual presidente do Senado. O Senado passa por uma mudança gigante. Dene, pode dar um parênteses aqui? Você tem noção que é Eunício Oliveira, o coronel do Ceará, não se reeleger? Ele é presidente do Senado, gente. O Cássio Cunha Lima, do PSDB, da Paraíba, levou um pé também do eleitor. O Cássio Cunha Lima, o Roberto Requião, o Magno Malta, o Ricardo Ferraço, o Lindbergh, a Vanessa Graziotin,
A Gleice não voltará ao Senado. Será deputada federal e vai ter que tentar arrumar um espaço entre outros 512. Então nós temos uma mudança substancial no Senado Federal. Que bom. O Senado da República, a Câmara Alta da República Brasileira, passa por uma renovação importantíssima, a começar aqui pelo nosso estado, que limou Roberto Requião deste lugar. Parabéns ao eleitor do Paraná. Eu, pessoalmente, fico muito feliz. Fico mesmo, porque sempre enxerguei em Requião um problema para o desenvolvimento do Paraná. Ele atravancou o quanto pôde o nosso estado lá em Brasília. Agora, vamos para frente com o Arnes e com o professor Oriovisto, que os dois tenham sabedoria, serenidade de entender de que no Senado não há espaço para baixa política, não há espaço para política mesquinha, e sim política de Estado. Do Estado brasileiro e da representação da Federação lá no Congresso Nacional. Muito sucesso ao Oriovisto e ao Flávio Arnes. E aí, Mark, e os ouvintes? Deninha, participam aqui. Sabe a pergunta que mais chega nesse momento? Uma delas é do Jorge Vargas, mas vários ouvintes perguntaram a mesma coisa. E a Maria do Rosário se elegeu? Se elegeu. Fez quase 100 mil votos, é deputada federal eleita pelo Rio Grande do Sul. Sabe quem não se elegeu? O Jean Willis. Jean Willis não se reelegeu. Não, ele elegeu sim. Elegeu? Pelo PSOL. 24 mil votos, baixou muito a votação, mas entrou pelo quociente eleitoral. Entrou pouquinho, porque ontem, quando eu tava vendo lá com 90%, ele não havia entrado. Entrou na rabeira. Tampa. Quase ficou de fora. Mas ele caiu muito a votação, ele fez mais de 100 mil na última, agora fez 24 mil votos, entrou pelo quociente eleitoral. É aquela regra, né, que a gente sempre falava aqui, que ninguém tem direito, as pessoas, o leigo normal, mas acaba beneficiando alguns candidatos. Muita gente aqui, Deninha, perguntando sobre os 3 senadores. Você sempre disse que o Paraná só tinha um senador, e agora? Agora o Paraná tem 3 senadores. O Paraná agora tem Álvaro, Oriovisto e Flávio Arnes. De 1, subimos para 3. Parabéns ao eleitor que soube renovar o Senado Federal. Muito boa a eleição ao Senado. Os ouvintes perguntam também do Aécio Neves. Um deles aqui é a Milene Saad. Se reelegeu, na verdade se elegeu deputado federal, fez 106 mil votos e é deputado federal eleito por Minas Gerais. Aécio Neves segue na vida política. Agora, que votação pequenininha do Aécio Neves, né? Para quem 106 mil votos para quem foi presidenciável, governador, presidente da Câmara. O Aécio Neves, 106 mil votos. Uma mixaria de votos ao Aécio, mas tá dentro. O pessoal perguntando da Dilma Rousseff, Daniel. Dilma fora. Dilma não entrou. Não entrou. Ficou em 4º lugar. 4º lugar com 15,35% dos votos em Minas Gerais. Se elegeram senadores por Minas Gerais o Rodrigo Pacheco, do DEM, e o jornalista Carlos Viana, do PHS. Então, o Senado vai se livrar também de Dilma Rousseff. Eu tava achando que a Dilma ia, Mark. Achei que a Dilma ia nos brindar com algumas pérolas. Dilma falou? Não, né? Não. Denei, sabe que a Dilma teve um fenômeno interessante lá em Minas Gerais? Que as redes sociais, mais uma vez, tiveram força. Começou um movimento muito forte, uma semana antes da eleição, de conscientização pelas redes sociais sobre Dilma Rousseff. E ela acabou não conseguindo se eleger por causa desse movimento. Eu sempre olho e tenho muita atenção por fazer jornalismo político há tantos anos, por ser professor de direito e uma preocupação com respeito à democracia. Eu sempre olho para o discurso do derrotado. Porque o discurso do vencedor é o discurso fácil. É o discurso do agradecimento, o discurso de reforçar o compromisso com o povo que o elegeu e o discurso natural de se dizer o representante de todos. Então esse é um discurso óbvio, fácil, importante, mas é o discurso que se espera. Eu sempre olho para o discurso do derrotado. Fiz um elogio aqui ao discurso da derrotada Cida Borghetti, de que reconheceu o resultado das urnas e prometeu abrir o Estado, cumprimentou o eleito. Isso é uma postura republicana, maiúscula, gigante. O silêncio de João Arruda será rompido hoje. Vamos ver o que dirá João Arruda. Beto Richa falará em coletiva hoje, às 11 horas da manhã.
Vamos ver o que o ex-governador do Paraná tem a dizer sobre a votação. Gente, foi uma votação pífia que o Beto fez na eleição. E quem falou, na verdade, vomitou na rede social, foi o senador Roberto Requião, que tratou de pôr a culpa nos outros e não nele próprio para a derrota. É como se o eleitor fosse manipulado, de que não tivesse autonomia de escolha, de que o eleitor só está certo quando vota nele. Quando não vota, é porque o eleitor é burro, tonto, enganado por esse, por aquele, pelo Ibope, pelas calúnias, pelos adversários, pela imprensa. O comportamento do derrotado é aquilo que diz quem ele é. Pois o comportamento do Requião de não saber perder é apenas mais uma demonstração de que o eleitor do Paraná acertou na veia ao eleger uma dupla nova, Oriovisto e Flávio Arnes. Oriovisto e Flávio Arnes estão todos dois, né? O Oriovisto ontem parecia que ia explodir de alegria na imagem que eu vi lá no TRE. Como é que tava o Oriovisto lá, Marcos? Tava muito feliz. Sabe que os familiares deles diziam que nunca viram ele tão feliz. Ele é um homem muito rico, um empresário de sucesso, começou do zero, tem uma história bonita de vida. Muito bonita. Começou do zero, ele é professor de matemática e montou um grupo desse tamanho. Mas nunca o viram tão feliz como ontem à noite. Tomara que ele consiga ser um bom senador, de que invista sua energia na educação. Não se constrói cidadania senão por uma educação verdadeira à sociedade brasileira. A eleição, ela só não me deixa mais feliz porque teremos um segundo turno de arrepiar, que é o assunto do próximo bloco. Vamos fazer um intervalo agora, rapaziada? Vamos lá. Aí é o seguinte, ó. Aproveita o intervalo para nos seguir no Instagram. O meu Instagram é o DenianCC, tudo N de navio. DenianCC. Marcos Souza. É Mark Souza, Mark com C no final e Souza com S no começo e S no final também, não é com Z. O meu é Oterribas. Ontem teve chuva de stories aqui nos estúdios. Foi bom. Oterribas é Oterribas, tudo junto. Ter rapidinho antes do intervalo, Denê, muitos ouvintes aqui participando de um assunto que a gente não queria nem falar, mas tem que tocar porque é muita participação sobre uma possível fraude nas urnas eletrônicas. Gente, olha a bancada que se elegeu. Para! PSL foi mais votado no Brasil. PSDB se deu mal. PT se deu mal. Então, antes de falar, né, Denê, teve fraude. Olha o resultado real. O resultado real pôs Jair Bolsonaro no segundo turno e ele quase comeu a paca no primeiro turno. O tamanho do eleitor silencioso de Jair Bolsonaro, que nós comentamos aqui nesse jornal inúmeras vezes. É bom a gente lembrar que o Ibope, o Datafolha, davam 20 e poucos pro Bolsonaro. 20 e poucos. Ele fez 48, 46. E vamos fazer justiça aqui. Você sempre disse, você cravava, Bolsonaro tem 10 pontos a mais do que a pesquisa. E foi exatamente o que aconteceu. Pois é, e aí ele foi até 80% das urnas com 48% dos votos. No finalzinho que ele caiu pra 46%. Mas 46% é uma votação... Já é uma votação muito expressiva, né? O tempo do Bolsonaro na televisão era 8 segundos. Ele levou uma facada em Minas Gerais. Ele levou uma facada, passou a campanha no hospital e com 8 segundos de televisão e quase ganhou a eleição no primeiro turno. E outra vantagem que Bolsonaro teve gigantesca, o movimento Ele Não. Quanto mais jornalista picareta usar a camiseta de Ele Não, quanto mais picareta for pra rede social fazer hashtag, fazer cocô na rua, xixi na rua, dançar, rebolar, tirar a roupa, gritar, mais cresce Jair Bolsonaro. Parabéns ao Ciro, foi uma excelente campanha Bolsonaro. Quanto mais fizer ele não, quanto maior for o enfrentamento de valores que estão arraigados no comportamento do cidadão brasileiro, o brasileiro é conservador. Quanto mais a mídia, as novelas, os artistas, quanto mais a Daniela Mercury gritar, quanto mais o Pablo Vittar se embolerar, quanto mais jornalistas nas redes sociais ficarem insistindo com o Ele Não, maior a chance de vitória de Jair Bolsonaro. Se a turma da cultura, da televisão, da redação não entenderam ainda, há uma dificuldade de compreensão do fenômeno Bolsonaro que chega a ser assustador. Se essas pessoas não entenderam ainda o que significa a votação do Bolsonaro, uma hora, Marca, a gente pode pegar um quadro negro e desenhar.
Acho que precisa, Dani, às vezes. Que tá muito difícil. A gente vai falar sobre a eleição de segundo turno logo depois do intervalo. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Eu preciso agradecer a enorme audiência hoje e ontem. Ontem explodiu tudo. Todos os recordes do portal Rick Mais, Mark, foram quebrados ontem com a transmissão desse jornal. Todos os recordes ontem. Explodiu o portal Rick Mais. Explodiu o YouTube. Explodiu a audiência na Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. Ontem, este jornal, a nave, o foguete da Jovem Pan, um jeito diferente de fazer jornalismo, jornalismo sem mimimi, de tratar a política tirando a roupa da notícia, elevou o nosso portal a quebrar todos os recordes. Muito obrigado pela enorme audiência. Denê, sabe que eu saí correndo aqui no meio do jornal, pra explicar pro ouvinte, pra ir lá pro TRE, que tinha que fazer a cobertura pela TV também, enfim. E eu cheguei no TRE, Denê, as pessoas vinham falar comigo, tá escutando vocês, e não foi nenhum nem dois. Então, toda a massa de paranaenses que acompanha a política e gosta de discutir política estava conosco e a gente tem a agradecer muito por isso. E essa massa que nos acompanha vai ficar ainda mais ligado durante esse mês de outubro, porque temos o segundo turno mais difícil da história do país. Diga lá, Marcos Souza. Daniel, é importante falar os números aqui. O novo presidente vai ser escolhido no dia 28 de outubro, no segundo turno das eleições, entre Jair Bolsonaro, e nesse primeiro turno teve 46% dos brasileiros votando nele, e o petista Fernando Haddad, que foi escolhido por 29% dos eleitores. Em terceiro lugar, ficou o candidato do PDT, Ciro Gomes, com 12% dos votos. Na sequência aparecem Geraldo Alckmin, do PSD, do PSDB, que fez pouco mais de 5 milhões de votos e ficou com 4%. Diferente do que apontavam as pesquisas, João Amoedo passou Marina Silva e foi escolhido por 2% dos brasileiros. Na sequência, outra surpresa, Cabo Daciolo, do Patriota, passou Henrique Meirelles, do MDB. Daniel, o Glória a Deus fez mais voto que o MDB inteiro. Chama o Meirelles pra ficar atrás do Daciolo. Marina Silva, da Rede, fez pouco mais de 1 milhão de votos. Na sequência, ficou o paranaense Álvaro Dias, que fez 858 mil votos. Guilherme Boulos, do PSOL, vem em seguida. Em transmissão pelo Facebook... Esse picareta do PSOL, do Guilherme Boulos, invasor de propriedade... Agora acabou a lei eleitoral, né? Dá pra dizer, isso aí é um pilantra, invasor de propriedade, não vale nada. E a gente tinha que tratar como candidato viável por força da lei eleitoral. Quantos votos fez esse picareta? Votos nominais, Marcos? 615 mil votos. 615 mil. Picareta terminou em último lugar entre os candidatos com representação que apareciam na televisão. Bem feito. E foi muito ainda. Em transmissão pelo Facebook, Bolsonaro fez um discurso de união e pediu aos eleitores que permaneçam mobilizados. Vamos unir o nosso povo. Unidos seremos sim uma grande nação. Ninguém tem o potencial que nós temos. Temos uma só bandeira, um só coração. A nossa união fará com que tenhamos um governo decente, um governo que trabalhe sim para o seu povo. Temos, através da nossa liberdade, como indicar pessoas sérias, competentes e com iniciativa para compor esse time de ministério que merece dar uma resposta aos anseios nacionais. Acredito em Deus, acredito em vocês, acredito no nosso Brasil. Meus quase 50 milhões que sufragaram os votos no dia de hoje, meu muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos, juntos reconstruirmos o nosso Brasil. Sabe onde o Marcos Souza vai hoje? Eu sei onde o Marcos Souza vai hoje. Se você quiser conhecer o Mark... Você vai contar? Se você quiser conhecer o Mark pessoalmente hoje, vou te dizer onde o Mark estará. Na sede da Polícia Federal, onde o Fernando Haddad usará a carteirinha da OAB como se advogado fosse, e não é, aos olhos do Ministério Público, da Justiça, da própria ordem, vendo debochada a cara da sociedade, para fazer da sede da Polícia Federal, comitê do PT, para ajuste do segundo turno. Dá esbofeteada na cara da OAB, a OAB não reage. Dá na cara do Ministério Público, o Ministério Público não reage. Dá na cara do Judiciário, o Judiciário não reage. É por conta de tudo isso que o Bolsonaro fez 46% dos votos, porque ninguém aguenta mais a picaretagem.
Mas aí o Mark vai lá acompanhar a vinda do Haddad. O Haddad hoje vai visitar o Lula, não vai? 9 horas da manhã vai estar lá, depois fala com os jornalistas. Vai vir pedir a bênção, né, Denian? Vai vir agradecer o mestre pelos votos que ele transferiu e pedir mais orientações. O candidato Fernando Haddad vem hoje, portanto, para cá. Ele discursou ontem à noite em um hotel em São Paulo, ao lado da vice Manuela Dávila, do PCdoB, e a presidente do PT e agora deputada federal Gleisi Hoffmann. Ele também apelou para o discurso da União. Me sinto desafiado pelos resultados que são bastante expressivos no sentido de nos fazer atentar para os riscos que a democracia no Brasil corre. A oportunidade de um segundo turno é uma oportunidade, particularmente em 2018, inestimável que o povo nos deu e que nós precisamos saber aproveitar com sobriedade, mas com também muito senso de responsabilidade. Nós queremos unir os democratas do Brasil, nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós vamos para o campo democrático com uma única arma, o argumento. O segundo turno nos abre uma oportunidade de ouro para discutir frente a frente, olho no olho, sem medo de ser feliz, sem medo do melhor argumento, vencer essas eleições. Bom, tá aí o discurso xoxo do Fernando Haddad. Agora vai se aconselhar como discursar com o patrão do PT, que está preso em Curitiba. Vou responder agora a pergunta que mais chega a este jornal. O que explica o fenômeno Bolsonaro? O fenômeno Bolsonaro se explica por 3 razões. A primeira das razões é um grito de eu não aguento mais a política brasileira tradicional. O Bolsonaro, embora seja um deputado de muitos mandatos, ele nunca trafegou nesse ambiente de um balcão de negócios do toma lá da cá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Bolsonaro carrega consigo um enfrentamento ao PT que os outros partidos não fizeram. Quem foi à linha de frente para combater o PT e, inclusive, dizer que era favorável à Lava Jato, sem qualquer tipo de ressalvas, foi o Bolsonaro. E terceiro ponto, e que eu considero maiúsculo, elementar. Bolsonaro representa o discurso conservador da maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro não está nem aí para a pauta das minorias. A maioria do povo brasileiro, quanto mais jornalistas pequenos, artistas fajutos e outros tantos usam camiseta ele não, hashtag ele não, entendem que tem que tirar fotinho rindo, que postar na rede social, que tem que fazer xixi e cocô no chão, que tem que colocar a mão de criança em corpo de homem nu, que tem que entregar kit gay em colégio. Ninguém mais quer também, a maioria do povo brasileiro confronta esse tipo de posição. O Bolsonaro é contra o aborto, o povo brasileiro também. O Bolsonaro é a favor, e se diz um cristão, tanto que a coligação dele diz Deus acima de tudo. O povo brasileiro também. É a partir desses 3 pontos, é um tripé que sustenta a eleição de Bolsonaro com 46%. Repito, é o anti-PT, é o discurso moralizador e é o discurso conservador. Enquanto a imprensa e a arte, a novela, os artistas, os músicos não entenderem o fenômeno Bolsonaro e mais fizerem os movimentos de ele não, maior será o crescimento do Jair. E é melhor Jair se acostumando. É melhor. 7h49, vamos para o intervalo. 7h50 virou o reloginho, né, Terribas? Que estamos apertados no tempo, né? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente... É que hoje o jornal tem um monte de coisa pra gente falar, né? Denian CC no Instagram. Mark Souza, Mark com C mudo e Souza com S. O Terribas, siga a gente, já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, para o mundo inteiro em riquemais.com.br/Jovem Pan e também no YouTube.
Mark Souza, a prioridade no fim do jornal é do ouvinte. Denier, a Jéssica Camila faz uma pergunta aqui que vários outros ouvintes fizeram o mesmo questionamento. Existe a possibilidade da ditadura voltar com a eleição de Bolsonaro? Não, é o inverso disso, né? A eleição de Bolsonaro é... A eleição do Congresso é democrática, tudo sob a gestão da justiça brasileira, da justiça eleitoral. Então, essa fake news, ela vai dominar aí agora no segundo turno, né? O que o PT tentará vender à opinião pública? De que o retorno do Bolsonaro, ou a ida do Bolsonaro ao governo, será um retorno à ditadura. Isso é discurso de quem está completamente desconectado da realidade. Não há nenhum fato quanto a isso. Ao contrário, nós estamos sob a vigência, sob a égide, sob o peso, sob a força normativa da Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil nos lega um Estado democrático de direito, que permite ao cidadão eleger aquele que ele quiser. Se eleger Bolsonaro, que seja. Se eleger Haddad, da mesma maneira. Eu enxergo muito maior risco, Denier, enxergo muito maior risco à democracia com a eleição do Haddad do que com a eleição do Bolsonaro. Quem vai perseguir a imprensa livre, quem vai perseguir o Ministério Público e o Judiciário é o PT. Quem vai instituir um governo da vingança é o PT, não o Bolsonaro. O Bolsonaro vai se vingar de quem? O Bolsonaro não tem motivo para vingança. Quem tem motivo para vingança contra o que hoje acontece no Brasil é o PT. O risco à democracia reside em quem apoia ditaduras como a do Nicolás Maduro na Venezuela. Se há alguém que flerta com a ditadura, este alguém é o Partido dos Trabalhadores. Então, menos. Esta fake news, não. Essa, nem passar. Denier, e o PT não mente. Se você ler o programa de governo deles, está lá, regulação da mídia. Claro, tá escrito lá. Claro. É só ler. Mas os jornalistas estão aí com o hashtag do ele não. Ainda não se deram conta. Na hora que se vier, e não virá, penso eu que não virá, eu penso que Bolsonaro é favorito a ganhar a eleição. Vamos aguardar o segundo turno. Denier, o pessoal pergunta a sua opinião sobre Ciro Gomes e o que ele vai fazer agora. Ciro Gomes arrebentou, hein? Saiu de 12, foi pra 12, subiu a 12, desceu a 12, concordou com 12 e terminou com 12. Parabéns ao Ciro. Ciro Gomes vai apoiar o Haddad. Eles são da mesma cepa. Produzem o mesmo suco. Espreme o Ciro Gomes, sai um Haddad. Espreme um Haddad, sai um Ciro Gomes. Se espremer os dois juntos, sai o Lula. É a mesma coisa. Denier, muita gente pedindo pra você analisar o que faltou pro Bolsonaro ganhar no primeiro turno, que foi pouquinho, né? Então, me parece que a eleição do Bolsonaro só não terminou já por conta de candidatos como o João Amoedo, o Geraldo Alckmin, esses candidatos assim que ainda conquistaram uma parte do eleitorado, o eleitorado mais central, que impediram a vitória do Bolsonaro no primeiro turno. Mas a eleição, com tantos candidatos, ela era previsível de segundo turno. O estranho seria o Bolsonaro ganhar já no primeiro turno, que seria um fenômeno ainda maior. Mas o Bolsonaro quase levou. Mas lembra aí, você do outro lado do rádio, que as pesquisas diziam que o Bolsonaro tinha 20 e pouco, gente. 20 e pouco. Só na véspera para dizer que tinha 36. Na véspera da eleição. Nós vínhamos abordando o assunto aqui, o jornal o tempo inteiro. O eleitor do Bolsonaro é silencioso, o eleitor, a pesquisa não consegue captar, a pesquisa tá errada, a pesquisa tá errada, a pesquisa tá errada. E a pesquisa estava errada. O Bolsonaro fez 46%. O que acontecerá no segundo turno? Vai todo mundo olhar para a pesquisa com o nariz torcido. E tem que olhar mesmo. E tem que olhar. Ou alguém vai sair abraçado em pesquisa eleitoral no segundo turno, depois do que aconteceu. Até por Requião, se ele acredita em pesquisa eleitoral. Denier, muita gente perguntando aqui sobre o papel do juiz Sérgio Moro agora, que vai ter trabalho. Um deles é o Wanderson Martins na live. Vamos lá, o Moro vai continuar na Lava Jato, mas os processos que vêm pra cá agora do povo que perdeu o foro privilegiado não vão pra ele. Vamos lá, o Beto Richa agora segue sem foro privilegiado e continua sendo processado na Justiça Federal aqui de Curitiba, mas pelo Dr. Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal Criminal aqui de Curitiba. E a carne fraca, Denier, que tem entre os implicados muita gente do MDB, que perdeu o foro privilegiado, está na mão de Marcos José Grey, juiz federal também, que é mais... eu quero achar o termo aqui, mas ele é mais...
Eu ia falar radical, mas não é radical. Ele é mais duro. Ele é mais duro que o Sérgio Moro. O Dr. Sérgio é conhecido, na hora de colocar a caneta, de aliviar um pouco. Pode ver Mais que sempre, rigoroso. sempre lá Porto Alegre faz a pena aumentar lá, na maioria dos casos. Então, exatamente, o Marcos José Grey mais rigoroso e está com a carne fraca na mão dele. E agora, o que estava lá em Brasília desce às mãos dele. Eu sei que a gente tem que acabar, mas eu queria responder a um ouvinte. Tem um ouvinte chamado Rafael, mandou uma mensagem aqui para as nossas redes sociais com o seguinte texto. Denian, não queima o teu filme defendendo o Bolsonaro. Você é do direito, não seja um fascista. Rafael, eu não vou nem te responder para não ficar feio pro seu lado. Mas acho que você não sabe nem o que é o fascismo. Se você buscar uma postura fascista, procure um comportamento fascista no candidato que você apoia. Pra cima de mim não vai colar. Eu não tô aqui defendendo o Bolsonaro. Eu estou aqui comparando o Bolsonaro ao Haddad, que é o que o povo brasileiro fará. O ouvinte desse jornal, que me conhece, sabe que nós fizemos uma entrevista com o Bolsonaro aqui, eu, Terribas e o Mark. Fizemos uma entrevista com o Bolsonaro aqui, na pré-campanha, no momento em que a imprensa inteira tratava o Bolsonaro como o maluco do kit gay. O Bolsonaro sentou aqui e eu disse na abertura do jornal: candidato, nós não falaremos com o senhor sobre nenhuma das pautas polêmicas que a imprensa gosta de tratar. Nós faremos aqui uma entrevista para conhecer as ideias do homem que pode verdadeiramente presidir o Brasil. Somente uma pessoa com um pensamento pequeno, como é a do nosso ouvinte, para não entender que o que sustenta o Estado democrático de direito é a livre expressão, é o respeito aos direitos fundamentais e, sobretudo, respeitar a vontade da urna. Democrata não é aquele que cospe no outro. Democrata é aquele que respeita a opinião contrária. Nós precisaremos sair minimamente grandes deste pleito, com o Bolsonaro ou com Haddad. Agora, nem o ouvinte Rafael e nem o ouvinte nenhum vai me fazer entender que o melhor para o país é a política do criminoso, que comanda a eleição de dentro da grade. Ninguém vai me fazer entender que o melhor para o Brasil é a política traçada dentro do cárcere. Ninguém. Entre a honestidade e a desonestidade, eu ficarei sempre com a honestidade. Não tem como olhar para uma criança e ensinar a uma criança que o certo é a política do criminoso. Jamais. Jamais. Teremos um segundo turno com cobertura total da Jovem Pan já a partir de amanhã. E aguardaremos aqui ao microfone da Jovem Pan os eleitos, né, que vão passar por aqui e transitar pelo nosso estúdio. Daniel, só antes de terminar, muita gente perguntando aqui sobre a situação de Ogier Book, como ficou. Só pra gente, o Ogier fez 350 mil votos. Isso que eu ia falar. 350 mil, né? Um pouquinho menos, né, Mário? 347.996 votos. É cerca de 5% da votação, Daniel. 5, 6% da votação. Tá aí outro erro da pesquisa. A pesquisa dizia que o Ogier faria 1%. Ele fez 5%. Ele quase empatou com o Rosinha do PT, por exemplo. Pois é. Se o PSL tivesse investido na campanha do Ogier, o Ogier teria feito uma votação muito maior. Talvez levado a eleição ao segundo turno. Mas foi uma escolha do partido. A eleição acabou. A eleição no Paraná está resolvida. E o nosso foco agora é a eleição presidencial. Eu quero, no encerramento do jornal, fazer um agradecimento gigante aos meus dois colegas de bancada, ao Marcos Souza e ao Jonatas Terribas, pela maratona que estamos fazendo desde o início da campanha, mas ontem especialmente. Foi muito legal. Obrigado, Té. E nós vamos repeti-la no segundo turno. Segundo turno. Né? Vamos fazer lá do TRE, Marcos? Vamos. Nós vamos repetir. Vai ser legal. Eu sou a favor de fazer de lá. Valeu, gente. Nós voltamos amanhã. Um abraço. Tchau. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila. Tudo fica mais gostoso com queijos Anila.